E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar, trocar um pouco de ideia com vocês aqui sobre mobilidade urbana, né? Englobando aí os meios de transporte como o ônibus, né? Tem ali o carro, a motocicleta e a bicicleta, né? Então vamos trocar um pouco mais de ideias para entender, fazer vocês pensarem um pouco sobre se é necessário realmente o uso do carro, da moto, do ônibus no lugar da bike, né? Ou se a bike é mais interessante. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pelo YouTube. Se você é do YouTube, se está assistindo esse vídeo no YouTube, eu já vou deixar um convite para você participar do nosso grupo lá na Mob One, né, que é uma plataforma bem interessante, com várias dicas sobre basicamente todo mundo da mobilidade urbana, né? E se você é do Mob One, eu convido você a ler toda a nossa matéria. Ficou um pouco extensa, até porque tem vários números que precisavam ser retratados na matéria. Então, vamos lá, vamos falar um pouco melhor sobre isso. Então galera, para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai começar pelo primeiro assunto, que é o ônibus, né? Então hoje o ônibus ou o transporte público faz parte do dia a dia de muita gente, né? E é para falar um pouco mais sobre isso que a gente veio aqui. Em relação ao transporte público, a gente tem agora, com essa onda dessa nova crise, doenças e tal, a gente começou a pensar um pouco mais sobre alguns pontos, economicamente falando, que você tem que levar em consideração, né? Então, tanto economicamente quanto em relação à saúde. Quantas vezes no ano você lembra que você pegou uma gripe, um resfriado, algo que te gerou um incômodo, que você teve que tirar um dinheiro do bolso para fazer um investimento em remédio ou em qualquer outra coisa? Você lembra? Aconteceu isso no último ano com você? E se eu te falar que a grande chance de você ter adquirido essa doença, né, adquirido esse vírus, o que quer que seja, dentro do transporte público? Então não é segredo que o transporte público tem muita gente, né? Aqui em Cascavel, horários de pico, as lotações que a gente chama, ou circulares, são extremamente lotadas, né? E também em cidades como São Paulo, já tive prazer de conhecer e tal, é extremamente lotado em horário de pico. Isso cria uma forma de contágio muito alto. Outro ponto em relação à parte econômica é a questão do valor propriamente dito do transporte coletivo. No caso da nossa cidade de Cascavel, aqui no Paraná, o transporte coletivo recentemente subiu para um valor de R$ 4,10 cada passagem. Não é bilhete único, né? Se eu saio daqui e vou para minha casa, eu pago uma passagem. Se eu saio da minha casa e venho para o meu serviço, eu pago outra passagem. Então, se a pessoa ir e voltar para o serviço todo dia, né, gera um valor diário de R$ 8,20, né? Isso para ir e voltar do serviço. Levando em consideração que seja 10 quilômetros, enfim, mas é R$ 8,20 por dia. Se for 20 dias no mês, a gente já tem um montante considerável e grande, né? Passa de R$ 160. Então, falando economicamente, a gente tem uma questão de valor também no transporte coletivo que acaba pesando no orçamento do brasileiro, né? E R$ 160 por mês é algo que deve se levar em consideração, né? Para você que tem o seu orçamento apertado com todos os seus gastos. Falando em relação ao transporte coletivo, ainda tem toda aquela questão de desconforto de você entrar dentro do coletivo e ter aquela pessoa que não toma banho, cheirando mal do seu lado, ou até mesmo algumas pessoas irritantes, vamos falar assim, que acaba te gerando um estresse e alguns problemas a longo prazo
que esse estresse pode acabar te trazendo. Falando em relação ao segundo meio de transporte, que é o carro, né, o automóvel. Hoje a gente tem um valor de combustível girando entre R$4 em média da gasolina, né? Isso gera um gasto mensal também considerável, se a gente for colocar os 20 km por dia, 10 de ida e 10 de volta. Então, no final de todo esse rolê, né, você vai ter um custo considerável no valor de combustíveis. Isso fora o risco de você sofrer um acidente, né, o risco de bater o carro, ter que arrumar o carro, fora impostos, fora a chance de você tomar uma multa, que é muito grande, principalmente aqui em Cascavel. Nós temos muitos radares, e isso faz com que a chance de levar uma multa seja considerável. Então isso tudo chega no final do ano com um custo astronômico, digamos assim. Outro ponto que eu gostaria de levar em consideração com vocês é a motocicleta, né? A motocicleta, eu creio que é um dos itens com menor custo hoje, né, para você usar como meio de transporte. Menor custos entre aspas, né? Porque tem simplesmente o valor da motocicleta. A grande maioria das pessoas que eu conheço que usam a motocicleta para trabalhar tem o carro e usam a motocicleta apenas para ir trabalhar, né? Então a moto hoje ela custa em média, vamos pegar aí uma CG 2018, tá na tabela ali de R$8.900, né? Então você tem todo esse valor, R$8.900, o valor que tem de desvalorização anual, né? Documentos, impostos que você paga sobre essa motocicleta e tudo mais que acaba aglomerando no seu orçamento no final de um ano. Você já experimentou colocar na ponta da caneta para ver quanto que dá esse valor anual? Dá uma lida ali na nossa matéria que você vai entender um pouquinho melhor a respeito desses valores, uma parte desses valores. A motocicleta ela fica mais fácil de você achar estacionamento, mais fácil de você se locomover no trânsito caótico. Porém, o risco de acidente também é gigantesco, né? Então temos um índice de acidente com motociclista aqui na nossa cidade de Cascavel muito grande. Isso torna-se um problema. Você já pensou em ficar parado um mês de trabalho devido a um acidente? Ou os investimentos em remédio que você tem que fazer devido ao acidente? Tudo isso a gente tem que se levar em consideração em relação a valores e a respeito da nossa saúde, né? Tudo isso acaba englobando também uma questão que o trânsito provoca hoje em muitos motoristas, né? Eu, por exemplo, evito cada dia mais andar de carro devido a isso, ao estresse, né? O trânsito é estressante. Todas aquelas pequenas ações que fazem te gerar um estresse, semáforos que são desincronizados, motoristas que param na frente nos semáforos e demoram para arrancar, às vezes passa 2 carros e fecha o semáforo, motociclistas que cortam, enfim, pessoas que cruzam preferencial, tudo isso acaba te gerando um estresse grande, e a hora que você chega em casa, você chega estressado, briga com a mulher, quer chutar o cachorro, quer brigar com os filhos, enfim, acaba gerando um estresse gigantesco, e isso a longo prazo acaba podendo te gerar, assim como a medicina hoje vem crescendo muito, e através de vários estudos já se comprovou que o estresse em demasiado ele pode criar vários problemas de saúde, como câncer, como infarto, como desregular sonos e tudo mais, né? Então tudo isso é um problema, né? Imagine você 5, 10 anos pegando aquele trânsito caótico todos os dias, né? E pra gente finalizar essa matéria, a gente vai falar um pouco mais da bicicleta, né? Então muita gente hoje fala que a bicicleta é cara, a bicicleta é isso, aquilo, aquilo outro, né? Realmente a bike, como nada no Brasil, é barato, né? Não adianta a gente falar que é barato, que não é, mas e o benefício que isso te trará? Para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai mostrar algumas opções de bicicletas para você também ficar um pouco por dentro do que tem hoje em mercado. Então, para trazer um pouco melhor para vocês as informações a respeito de valores de bicicleta. Então, muita gente não sabe, não tem noção de quanto custa ou acha que é muito caro, né? A gente trouxe algumas opções, né? Viemos aqui na Dias Bike mostrar para vocês algumas opções de bicicletas
que tem hoje no mercado com um custo-benefício muito bom, né? Por exemplo, essa bike aqui é um exemplo disso que eu estou falando, né? Isso é uma bicicleta já em alumínio, simples, aro 26, uma bike para locomoção urbana, né? Para você fazer esses 10 quilômetros diários tranquilamente e trabalhar e voltar depois no final do expediente, né? Uma bicicleta em alumínio com suspensão na frente, sistema de marcha 21 marchas, né? Então a gente tem uma bicicleta com 21 marchas, já com um sistema que não é tão simples, é um sisteminha já legal, sistema indexado, no aro 26. É uma bicicleta que não é lá aquela bike, né? Mas é uma bicicleta que funciona. Para o intuito de você deixar o carro em casa ou parar de andar de lotação, nos 10 quilômetros é uma excelente opção. Valor, né, que é o grande interesse, R$ 799 uma bicicleta dessa. Hoje a Dias Bike, e eu creio que a grande maioria das lojas pelo Brasil, em todos os lugares, eles parcelam isso aqui em 10 vezes. Então se você levar em consideração, sai 10 vezes de R$ 79,90, né? Ou seja, muito mais barato do que você andar de lotação. Herbert, mas essa é uma bicicleta boa? Como eu falei, é uma bike básica, uma bike simples que vai fazer o papel dela. Se a gente for falar em uma bicicleta boa, a gente parte por uma bicicleta acima, né? Então aqui a gente já tem uma bicicleta com rodas 29, que são rodas maiores, acaba rendendo mais. Uma bike com sistema de marcha muito mais abrangente, ou seja, com marchas mais leves, sistemas de freio que geram manutenções muito baixas, que é um sistema de freio hidráulico a disco, né? Tudo isso são itens que acabam melhorando o padrão da bicicleta, fazendo com que a sua manutenção a longo prazo seja muito baixa e você tenha uma bicicleta realmente de qualidade bem mais leve do que aquela primeira para você rodar no dia a dia, né? Custo de uma bicicleta dessa? R$ 2.200, R$ 2.300 em média, né? Podendo chegar a R$ 2.500. Enfim, uma bicicleta realmente boa. É cara, garanto que é muito mais barato do que a televisão de muitas pessoas que têm em casa e acham que essa bike é cara. Ou até mesmo um smartphone que não te gera benefício financeiro nenhum, né? Que podem custar às vezes até 3 vezes mais com uma bicicleta dessa, né? Então assim, o valor mensal de uma bike dessa vai ficar em torno de R$ 230, parcelado em 10 vezes. Levando em consideração que ao fim dessas 10 parcelas, você não tem mais custos, né? E você pode usar esse valor excedente para investir naquele smartphone que você queria de R$ 5.000, R$ 6.000, né? Então, tudo isso a gente tem que se levar em consideração nesses cálculos em relação ao valor do produto, né? Outro ponto, Herbert, é muita subida, eu tenho preguiça e tal. O que a gente também tem hoje em mercado são as e-bikes, que são bicicletas com assistência elétrica. Elas não têm acelerador, não tem, é uma bicicleta realmente, só que ela vai te dar uma assistência nas subidas, nos lugares onde você tem dificuldade, ou até mesmo no plano, né? Essas bicicletas também é uma excelente opção, se você for falar a longo prazo. Por exemplo, a gente vai mostrar aqui uma opção para vocês, mas existem várias outras opções. Essa daqui é uma Light Tour E500, uma bicicleta elétrica, né? Uma e-bike com pedal assistido, né? Então não tem acelerador, é uma bicicleta, mas ela vai te fazer aquele auxílio na subida. Custo de recarga em torno de 30 centavos, roda 30 quilômetros com uma carga, né? Manutenção de bateria, a bateria ela tem uma vida útil de 900 a 1.000 cargas. Se você rodar todos os dias, você vai ter uma bateria em torno de 3 anos, 4 anos, né? Isso levando em consideração os dias trabalhados. Tudo isso e além disso, né? Herbert, valor, vamos lá. Essa daqui, ela tá saindo hoje R$ 7.490. Tem outras opções mais em contas. A Caloi, brasileira Caloi, acabou de lançar uma bicicleta em torno de R$ 5.000 no mesmo sistema de pedal assistido. Tudo isso você ainda deixa
elimina aquele estresse da sua vida. Ou seja, para você que trabalha com o público, é vendedor, enfim, se estressa muito no seu serviço, sai do serviço estressado ainda, pega o carro e chega mais estressado ainda em casa, com a bicicleta você vai ter aqueles 10 km de vento na cara, de tranquilidade, pensando, escutando uma música, e chega em casa relax, de boa e tranquilo, e elimina todos aqueles problemas do estresse que pode ocasionar ao longo de vários anos. Então, essa matéria é para te fazer pensar um pouco sobre se vale realmente a pena usar o carro, usar o transporte público, usar a moto para ir trabalhar. Você acha que realmente vale a pena? Ou às vezes é um capricho ou um orgulho que nós temos de usar um meio de transporte que seja nosso, ou enfim, ou propriamente a preguiça realmente, né? Então, eu deixo esse vídeo aqui para vocês pensarem. Se você está aqui no YouTube, dá uma olhada no link ali embaixo do aplicativo, da plataforma, né? Entra lá, se inscreve lá no nosso canal também na plataforma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa os comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais!